Olá, agora falando sério, vou falar de gostos muito sérios. Afinal, hoje é dia do índio, do nascimento de Getúlio Vargas e do nascimento do rei Roberto Carlos. É claro que eu deveria falar dos donos da terra, nossos povos originários. Também poderia falar de Getúlio Vargas, grande presidente brasileiro, afinal, estudei muito a sua obra. Mas vou falar de Roberto Carlos, que está fazendo 80 anos, e eu sou muito fã de Roberto. Acho que a canção mais tocante dele é Outra Vez. Eu sei, não foi composta por ele, foi composta pela Isolda, mas é como se fosse dele. Porque o Roberto soube ter parceiros e soube também ser intérprete das canções de outros. E com sua voz, seu jeito, seu estilo, transfigurou músicas e letras, dando a essas canções uma identidade própria como se fosse dele. Roberto fez algumas canções, está errado. Roberto fez, ajudou a fazer ou interpreta algumas canções que a gente chama de matadoras. O melhor do que o Roberto cantou está certamente em Detalhes, Olha, Não Se Esqueça de Mim, Cavalgada e Outra Vez. E o Portão, eu adoro o Portão. O Roberto Carlos é múltiplo. Tem o jovem, meio roqueiro dos anos 60, arrojado. O Roberto Carlos das curvas da Estrada de Santos. O Roberto Carlos de tanta coisa bonita daquela época. O Roberto Carlos religioso, de A Montanha. Tem o Roberto Carlos de tanta música, eu diria funcional, para a menina de óculos, para o caminhoneiro. E tem o Roberto Carlos romântico, transcendental, o Roberto que é o intérprete da nossa alma. O interessante é o seguinte: o Roberto Carlos fala o que a gente sente, ele exprime o que a gente pensa. Quando a gente pensa, as nossas frases são muito melhores, são quase poéticas. Quando a gente traduz em palavras, aí se perde um pouco dessa coisa que ressoa tão linda, melancolicamente lá no fundo da alma. Tudo isso para dizer que o Brasil é isso. O Brasil é Pelé, o Brasil é Roberto Carlos, o Brasil é Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Pixinguinha, Noel Rosa, Aleijadinho e por aí vai, Garrincha. Tantos nomes, tantos talentos que nos fizeram, que nos deram essa identidade, essa ideia de Brasil. E o Roberto Carlos está aí, aos 80 anos, cantando o que somos, o que sentimos. Quem, com mais de 50 anos, não cantarolou Roberto Carlos, eu diria que perdeu alguma coisa. Eu até ficaria desconfiado, quase suspeitando de um problema. Mas qual o problema? O problema de não ter vivido intensamente. Porque quem chorou por amor, quem vibrou por amor, quem se apaixonou, quem se desesperou, ouviu Roberto Carlos. Cantou Roberto Carlos, sentiu o que o Roberto Carlos sente por nós. Como não homenagear esse cantor, esse artista que se confunde com a história do Brasil? Eu até escrevi no Correio do Povo de hoje, se o Roberto Carlos fosse americano ou inglês, ele seria considerado tranquilamente um dos maiores do mundo nessa área romântica, que tem muita poesia no que ele canta, tem poesia demais, porque a grande poesia é essa, simples, cotidiana, falando daquilo que as pessoas vivem fortemente, sem obscurantismo, sem hermetismo. Bom, tudo bem, tem poesia de todo tipo e muitas podem ser bonitas mesmo sendo difíceis, mas o Roberto Carlos compôs ou interpreta uma poesia do cotidiano, do coração, das pessoas simples, mas não só das pessoas simples, porque, por exemplo, nessas letras aí, nessas canções aí, como eu falei, pegue Detalhes. Detalhes diz o que qualquer pessoa sente, rica ou pobre, sofisticada ou não. E tem uma música que para mim é um hino à nostalgia. Se chama Jovens Tardes de Domingo. Eu não tive os carrões, mas eu tenho saudades das minhas tardes de domingo. Quantas alegrias! Enfim, só para dizer que
eu admiro profundamente Roberto Carlos. Ontem já passei a tarde escutando o que eu mais gosto naquilo que ele tem cantado. E cá entre nós, hoje vou repetir, passarei novamente a tarde a ouvir Roberto Carlos.